aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos à estreia da segunda temporada do Dupla Hélice Podcast. Eu sou o Ariel Bezerra. Opa, pessoal, eu sou o Thiago Emanuel. Gente, que saudade eu tava de fazer isso aqui, de voltar a gravar. A gente ficou um tempinho em hiato aí, mas estamos de volta, né, Ariel? E, gente, para começar a segunda temporada, essa nova temporada, né, esse novo ciclo que se inicia do Dupla Hélice, nós convidamos o perito criminal, o Marek Eckert. Então, por favor, Marek pode se apresentar, fica à vontade. E aí, galera, primeiramente é uma honra, é um prazer estar com vocês aqui, Ariel, Thiago e demais ouvintes do podcast Dupla Hélice. Para mim é uma grande satisfação poder estar falando um pouco sobre minhas duas paixões profissionais, né, a biomedicina e a perícia criminal. Então, eu já dei um spoilerzinho, eu sou graduado em biomedicina pela Universidade Federal de Pernambuco, né, sou pernambucano, recifense, sou mestre em ciências biológicas, tive a oportunidade de fazer também uma especialização em perícia genética forense. Devido a essa especialização que eu me apaixonei pela área que eu estou atuando atualmente, e também finalizei o doutorado em Biologia Aplicada à Saúde, todos eles pela Universidade Federal de Pernambuco. E aí, em 2015, me tornei perito criminal da Polícia Científica de Alagoas e sou lotado no laboratório de genética desde 2017. Fiquei nesses 2 primeiros anos aí atuando nas sessões de perícias externas, e com a inauguração do laboratório oficial, eu fui lotado de onde estou até hoje. E aí, durante esse tempo, esses 8, 9 anos mais ou menos, a gente conseguiu colocar em prática alguns projetos que a gente tem em mente. Um deles foi, na realidade, foram 2 pós-graduações, uma pós-graduação presencial em parceria com a UNIT e outra EAD em parceria com a Blue EAD. E também a gente hoje é revisor científico no horário da Revista Brasileira de Criminalística. E ainda arrumei um tempo, não sei como, para escrever um livro que é Genética Forense, Princípios e Bases Moleculares. Então esse é um pequeno resumo de quem vos fala. Então, mais uma vez, meus amigos, muito obrigado pelo convite, estou à total disposição de vocês. É isso, nós somos gratos por disponibilizar, né, um tempo para gravar um podcast com a gente. A gente já queria gravar esse podcast de perícia, né, criminal há um tempo, mas, assim, nada melhor que você para gravar esse podcast com a gente, né? Agradeço demais. A gente queria começar falando sobre a perícia com as suas fases. Sabemos que tem diversas fases, né, na perícia criminal, mas a gente queria saber como funciona, né, quando o perito ele chega na cena do crime, né? Como funciona essa parte da perícia em campo? Ótima pergunta. Na realidade, a perícia, vamos contextualizar aqui em Alagoas, ela tem 3 grandes áreas de atuação. Na realidade, a polícia científica, a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho mais na frente sobre essa alteração de nome. Hoje o nome do órgão ele é Polícia Científica de Alagoas. E a Polícia Científica de Alagoas ela tem 3 institutos. Tá? O Instituto de Criminalística, que é onde ficam os peritos criminais, o Instituto Médico Legal, que é onde ficam os médico-legistas, os odontolegistas e os técnicos forenses, e o Instituto de Identificação, que é onde ficam os papiloscopistas. Então, para responder sua pergunta, a gente vai para o âmbito do Instituto de Criminalística, né? Que é dividido em 3 seções, em 3 chefias. Tem as chefias de perícias externas, que, como o nome já diz, são os peritos criminais que vão atender ocorrências externas, quaisquer que sejam elas. Existe a seção de perícias internas e existe a seção de perícias de laboratório, que é onde eu estou localizado hoje. Tá? Então, como funciona essa perícia de campo? Como é que a perícia é acionada? Bem, vejam só. Está no nosso Código de Processo Penal que, assim que tiver conhecimento sobre a prática de um crime, uma autoridade policial tem que ir a esse local, verificar se realmente é um crime, se tem indícios, se tem vestígios indicativos de crime, e, tendo vestígios, essa autoridade policial, que é o delegado, ela tem que imediatamente acionar. Ela tem que isolar esse local do crime e acionar a perícia criminal daquela esfera, daquele ente federativo. Então é dentro dessa cronologia que nós entramos, mediante o Instituto de Criminalística, no atendimento aos locais de morte violenta.
é sempre por solicitações ou por requisições, né? Como é que ocorre na prática? A polícia militar, geralmente, ela é o primeiro órgão de segurança pública a chegar ao local do crime. Por quê? Porque é ela que está patrulhando a cidade, impedindo o Estado, obviamente, impedindo que os ilícitos penais ocorram. Só que nem sempre ela consegue prevenir. Nós sabemos disso, né? O índice de criminalidade no país hoje é altíssimo, né? Então, quando tem esse crime, a polícia militar ela aciona a delegacia responsável da região, que faz esse processo que eu falei para vocês aqui agora, tá? Então, hoje, a perícia externa, né, da Polícia Científica de Alagoas, ela é especializada, ela tem 3 grandes áreas de atuação, ela atua tanto na morte violenta, né, tanto nos crimes de trânsito com morte, como também nos crimes contra o patrimônio. Então, é muito importante salientar essa questão dos crimes de trânsito, porque Marek, por exemplo, uma colisão onde não houve vítima fatal, não é a perícia que vai, não é a polícia científica que vai, é a própria SMTT, tá? Então a polícia científica ela só vai quando realmente tem vítima fatal, entendido? Sim. Perfeito. Marek, mas perfeita elucidação. Acho que isso não é uma dúvida de uma boa parte do pessoal, né? Que às vezes a gente pensa, a gente vê em vários lugares que tem a ideia de que é uma coisa só, né? Mas não é, o buraco é muito mais embaixo. Não, com certeza, são muitas etapas, né? Existe uma burocracia que é natural, que tem que existir, né? Existe toda essa cronologia de eventos para que um perito criminal chegue na cena de crime. Ah, sim. Mas vamos supor, a partir do momento que eles chegam na cena de crime, dada a situação, uma situação que você falou, como é que ele faz para encontrar os vestígios de crime? Qual a metodologia que é utilizada? Qual os materiais utilizados também? Perfeito. Todo perito criminal, né, seja ele de qualquer polícia científica do país, ele tem que ter disponível para com ele as maletas, né? As maletas que são utilizadas para justamente abrigar utensílios, dispositivos que são muito úteis numa cena de crime, como por exemplo lupa, lanterna, luzes forenses, réguas, trenas, GPS, enfim, testes rápidos para diferentes materiais biológicos. São utensílios que vão ter máquina fotográfica, né? A gente não pode esquecer da máquina fotográfica. Por quê? Porque a gente só pode provar, a gente só pode dizer na realidade o que a gente pode provar. E como é que a perícia prova alguma coisa? Registrando, né? E como é que se registra? Com foto, com vídeo, né? Então, com esses elementos que estão dentro de uma maleta que é disponibilizada pelo Instituto de Criminalística, o perito chega na cena do crime e aí existem, obviamente, técnicas, né, de busca de vestígios, né? Existem técnicas para você entrar numa cena de crime, para tentar minimizar ao máximo, veja que contradição, para você poder minimizar ao máximo a sua interferência na cena, né? Então existem técnicas de entrada em cena de crime, técnicas de saída, e existem técnicas de busca de vestígios, né, que vai depender de como é esse local de crime, se é um local de crime aberto, se é fechado, se é um local de crime amplo, se ele é mais reduzido, né? Então a técnica mais utilizada para uma equipe pericial composta de poucos peritos, que é o nosso caso, é a busca em espiral, né? Onde você vai da região mais periférica que você entende que ainda seja cena de crime, e você vai literalmente dando voltas até chegar no epicentro da cena, que seria o cadáver, utilizando aqui um exemplo de crime de morte violenta. E aí, com todos os utensílios, luzes forenses, fotografias, lanternas, você vai fazendo toda a etapa de cadeia de custódia, né? Toda a etapa de busca, documentação e registro cronológico dos vestígios que você encontra na cena do crime. Então, só queria deixar claro aqui também, a gente pode escutar em diversos meios de comunicação frases do tipo: os peritos estão coletando as evidências do crime. Tá errado, né? Tá errado. Né? Sim. O que perito criminal coleta em cena de crime é vestígio. Isso. Né? E você nem sabe ali ainda se todos aqueles vestígios que você está coletando, se eles têm a ver com a cena, se eles têm a ver com o crime. Eles podem ter a ver e eles não podem ter a ver também. Tem esses dois universos, né? Então tudo que está ali na cena que o perito visualiza é vestígio.
independentemente de ele já ter a consciência ou não daquele vestígio ter relação ou não com o fato. Né? Então, nunca digam isso mais, tá? O perito coletou as evidências. Não, o perito coleta vestígio. Depois das análises, quer seja na própria cena do crime, através de, por exemplo, um exame rápido, por exemplo, para detecção de sangue humano, de sêmen, quer seja no laboratório, né? Esse vestígio pode se transformar em uma evidência, se ele obviamente tiver relação com o fato. Né? Se ele não tiver relação com o fato, existem duas possibilidades para ele. Ou ele vai ser simplesmente um vestígio ilusório, né? Ele está ali por acaso, ninguém sabe, entre aspas, porque aquele vestígio está ali. Geralmente esses vestígios ilusórios eles são frutos de um mau isolamento, de uma má preservação. De repente alguém chegou ali perto, deixou uma bituca de cigarro cair. Sim. Enfim, uma pegada que não era para estar ali, é totalmente aleatória, ilusória, né? Ou o segundo contexto, que é mais pertinente, e aí você tem que tentar dar cabo da resposta, é se o vestígio ele não tiver relação com o fato porque ele foi forjado. Ou seja, houve uma intenção, né, de alguém de colocar aquele vestígio ali para tentar ludibriar essa análise da cena. E essa contaminação na cena do crime também é um fator que pode atrapalhar muito, né? Atrapalha sobremaneira, atrapalha de uma forma absurda, né? Porque você realmente não vai poder confiar naquilo que eles falam, né? Você como perito criminal, sim, exatamente. Você não pode confiar no que estão te dizendo, independente de quem seja essa pessoa. Até os curiosos de plantão, né? Exatamente. Famosos curiosos de plantão. Exatamente, os populares, os famosos populares. Então, você não pode simplesmente levar para o seu laudo informações subjetivas. Você só pode levar para o seu laudo informações objetivas, que são aquelas oriundas de onde? Dos vestígios. Então, ora, se você não tem a noção ou a certeza de que aquele local está devidamente isolado ou preservado, como é que tu vai garantir que aquele vestígio que tu está coletando ali realmente era onde ele estava originalmente? Ou se alguém não mexeu ele, não movimentou ele, né? Então, essa grande temática que vocês levantaram aí no local do crime, eu não posso ficar omisso, né, de passar esse apelo, né, para todos vocês que serão multiplicadores aí desse podcast, né, desse episódio de hoje. Gente, não invadam, não vão para a cena de crime. Por quê? Porque aquele senso de justiça que todo mundo pede, né, quem está pedindo é o primeiro a não contribuir com a justiça. Por quê? Porque tá indo para próximo de uma cena de crime, sem que ele tá deixando uma pegada ali, tá tirando foto e passando para grupo, fazendo vídeo e repassando. Tudo isso você vai estar contribuindo para que aquela justiça que você está clamando não se obtenha. Exatamente. Então, a nossa cultura, infelizmente, ainda é assim. Então, depois de a gente conseguir, né, encontrar os possíveis vestígios do crime, também tem a parte da coleta, né? Como o perito vai conseguir coletar aquele material genético, aquela amostra, aquele vestígio, né? Muito bom. Primeiramente, a pandemia ajudou bastante a conscientização, não da perícia, mas dos outros órgãos de segurança pública, né? A gente tem que ter em mente que quando a gente se aproxima de qualquer vestígio de uma cena, principalmente biológico, né, se a gente não tiver realmente paramentado de uma forma correta, a gente vai contaminar aquele vestígio. Sim. Né? Luvas, toucas, máscaras, é o básico. Né? E cuidado onde pisa. Para quê? Para você não levar um vestígio de um lugar para o outro e colocar ele onde não existia. Né? Então essa coleta ela é feita basicamente numa sequência. Né? Primeiro você registra com fotografia ou filmagem, enfim. Você tem que fazer a amarração daquele vestígio na cena. Como assim, Mari? Você geralmente faz um croquis, que é um desenhozinho da cena, um esquema. Né? Então você vai pegar, por exemplo, um revólver que está próximo à cabeça do cadáver, por exemplo. Aí você vai medir, isso que é amarrar. Você vai medir, o cano da arma está a 15 centímetros da região temporal da vítima. E por aí vai. O cabo, a empunhadura da arma está a 2,5 metros da parede lateral do cômodo, enfim. Né? Você faz o registro com as fotografias, sempre lembrando, fotografias de contexto, porque já imaginou se eu pegasse aqui uma fotografia apenas do revólver, de uma cena, sim, mas ele tá onde? Aí não faria sentido, né? Não faria sentido isso. Né? Ele tá onde? Então sempre a regra é essa, uma fotografia contextualizada do vestígio, para o leitor do teu laudo ver onde esse vestígio está,
e depois sim fotografias aproximadas. Para você detalhar esse vestígio, você vai ver, por exemplo, o número de inscrição, qual é o calibre, a marca, enfim. Né? Ver se tem por acaso munição ou não nele, enfim. Então, depois desse registro, dessa amarração, aí sim você parte para a coleta. Né? E aí, qual é o cuidado da coleta? Você sempre tem que estar trocando de luva. Principalmente se aquele vestígio tiver algum fluido nele, né, que você possa levar esse fluido para outro vestígio. Então, muito cuidado. Você vai, por exemplo, coletar projéteis de arma de fogo que estão sujos, né, vamos usar a linguagem popular, que estão sujos de sangue. Se você está usando um par de luva para coletar esse projétil, quando você for coletar o outro, você tem que trocar. Vai contaminar, né? Exatamente. Então você vai levar sangue para onde não tinha. Né? Então a lógica da coleta é essa regrinha, essa sequência de ações: registro com fotografia, amarração e coleta. Isso, vestígio por vestígio. Ah, Mari, que tem 30 projéteis de arma de fogo. Parabéns! Vai gastar 30 pares de luva. Fazer o quê? Paciência. Né? É a obrigação do serviço público fornecer o básico para você conseguir trabalhar com qualidade. E a gente percebe que esse registro, né, técnico documentado é muito importante para a perícia, né? Em cada detalhe minucioso. Exatamente. Existe uma máxima na nossa atuação que é o seguinte: não confie na sua memória. Não confie. Se Exatamente. você tivesse um homicídio só para trabalhar em 2 meses, mas você tem um praticamente por dia. Então você não vai se lembrar. Você não vai ser uma MacGyver para lembrar de tudo que você fez, muito mais em 8 anos, 10 anos. Então tudo tem que ser documentado. Tudo tem que ser registrado, anotado, fotografado. E em algumas situações é interessante até a filmagem. Né? A gente hoje já conta com drones e, a depender do tipo de local de crime do ambiente, a gente já utiliza a filmagem por drone também. Marek, na questão, você listou, a gente acabou de listar a questão da coleta da amostra, né? Mas, perfeito, após a coleta, como nós podemos preservar essa amostra? Porque nós sabemos que em cenas de crime ocorre muita degradação dessas amostras por fatores adversos, né? Porque às vezes não é um ambiente estéreo, não é um ambiente que não é tudo que ninguém tem acesso. Às vezes é local público, às vezes é local que várias pessoas têm acesso, então ocorre a degradação. Então, como é feita, como nós podemos preservar essa amostra? Exatamente, ótima observação. É o seguinte: qualquer vestígio, seja ele biológico ou não, né, ou contenha ele algum material biológico ou não na sua superfície, a gente tem que prestar atenção nos 3 maiores inimigos da degradação. Né? São quem? São os agentes físicos, a própria luz solar, né? O frio extremo, o calor extremo, né? Isso pode provocar degradação. Químicos, por exemplo, o emprego de alguma substância de repente, né? Por descuido, ou até na tentativa de tentar dar uma clareada no vestígio, né? Dar uma, como a gente fala, esbranquiçada no vestígio. Isso também é prejudicial, não deve ser feito. E principalmente os riscos, né? Os contaminantes, os agentes que degradam, os agentes biológicos. Esses daí são os piores pra gente, né? Que são os que basta você não fazer nada. Se você só basta a amostra estar lá, existindo, né? Exatamente, basta a amostra estar lá. Aquilo ali já é fonte de alimento, fonte de nutriente para micróbios, para micro-organismos. Né? Então, assim, existem alguns vestígios que você pode armazenar a temperatura ambiente, se ele estiver seco. Existem vestígios que têm que estar refrigerados e existem vestígios que têm que estar congelados. Então essas são as 3 formas de armazenamento para você preservar ao máximo possível as características originais daquele vestígio quando coletado em local de crime. Então a regra é essa: você nunca vai colocar um vestígio que ainda está úmido, por exemplo, que tem alguma mancha de sangue que está úmido, uma calcinha, por exemplo, com sêmen que ainda está, né, tá fluido ainda, não ressecou. Você jamais vai colocar um vestígio desse com algum conteúdo líquido ou úmido diretamente no saco plástico. Você não vai fazer isso. Por quê? Porque a gente sabe que o plástico ele promove o quê? Umidade e proliferação de micro-organismos que vão o quê? Comer. Exatamente. Esse nutriente que está ali degradável. Destruir a amostra, né? Destruir a amostra, perfeitamente. Né? Então a regra é o quê? É secar. Não só secar,
secar e colocar numa primeira camada de revestimento, de proteção, digamos assim, alguma substância que não permita dissipação de umidade, como por exemplo papel, papelão, cartolina, né? Aquele papel craft é muito bom também. Então a lógica é você sempre colocar uma camada revestindo e protegendo esse vestígio de um material que não promova a umidade, e aí sim, depois com ele seco, você pode colocar ele dentro do saco para poder fazer o lacre. Então a gente chama isso de envelope primário e envelope secundário. O envelope primário jamais vai ser plásticos e sintéticos, né, dessa natureza. Por quê? Porque eles promovem umidade e proliferação bacteriana, né? Então, envelope primário, papel, papelão, envelope secundário, plástico. Até porque se você deixar também só no papel, no papelão, é muito fácil de rasgar, né, de quebrar, de abrir, e aí esse vestígio vai estar sendo violado. Isso vai de encontro à cadeia de custódia, né? Sim, entendi. E a gente percebe que essa coleta e a preservação da amostra, né, também depende da cena do crime, porque tem casos que tem afogamento, carbonização, e cada um vai solicitar um método diferente, né, de coleta e preservação. Perfeitamente. A gente tem, inclusive, um auxílio do IML, principalmente para casos de carbonizados, que eles, como tem toda a indumentária e toda a aparelhagem propícia para isso, eles que mandam para a gente, né, os fragmentos, principalmente de cadáveres carbonizados, que eles têm toda uma estrutura para poder fazer essa coleta. Ah, entendi. E também tem umas formas de transportar nessas amostras, porque além de preservar, o perito tem que transportar de uma forma que não degrade a amostra, não tem uma contaminação também, né? Perfeitamente. A questão do transporte, ela vai muito mais, obviamente, se for um transporte rápido, né? Ela vai muito mais de encontro com a contaminação do que com a degradação propriamente dita. Então, cada vestígio ele tem que ser embalado, tem que ser não violado mais de forma individual. Não é porque eu coletei, por exemplo, 30 suaves de um apartamento que eu vou colocar os 30 suaves juntos no mesmo envelope. Você não fez nada. Você contaminou os 30 com materiais aleatórios dos 30. Então, para fins de dinâmica do crime, você não vai conseguir dizer nada, né? Porque está tudo contaminado ali. Então, vou para uma cena de crime, vou passar um suave, por exemplo, na maçaneta, vou passar outro na janela, no sofá, enfim, onde quer que seja. Cada suave tem que ser registrado, amarrado, identificado pelo número e coletado separadamente. Não só coletado e levado para transporte no seu envelopezinho separado ou no seu suporte separado. Não só para suave, qualquer vestígio, né? Todo vestígio, como eu já disse, ele tem que ser coletado, transportado e armazenado individualmente. Uhum. E a gente percebe que quanto maior o tempo, né, para descobrir a cena do crime, maior podem ser as condições que degradam aquele cadáver, né? Podem encontrar o cadáver de diversas formas. E até mesmo tem áreas da perícia que estuda a questão de, por exemplo, a entomologia forense, que estuda os insetos, né, que são cadavéricos. Isso, exatamente. Tenho duas observações para falar sobre esse tema. Eu vou deixar a entomologia para já, eu vou falar logo sobre a questão desse tempo de coleta, esse tempo de demora, digamos assim, da coleta ou da análise, né? Porque vamos pensar em um crime que é esdrúxulo, que é absurdo, que é o crime de estupro, né? Vamos partir do princípio que houve um estupro, né, de um homem para com uma mulher, ela ficou viva, ele não utilizou nenhum meio protetivo, não utilizou preservativo nem nada, teve relação sexual com ela via vagina e ejaculou. Certo? O exemplo é esse. Qual é a primeira coisa que a mulher que sobrevive a um fato horroroso desse vai querer fazer? Se lavar. Concordam? Sim. Vai querer se lavar, vai querer tirar aquela aura, né, terrível de dentro dela, literalmente, né? Só que aí ela tem que entender, eu sei que é difícil, obviamente, mas para ela ter aquele senso de justiça dela, quanto mais ela lavar, pior vai ser. Por quê? Porque se o sêmen do agressor está nela, qualquer que seja o local, eu dei esse exemplo, mas pode ser, enfim, numa roupa, no braço, qualquer lugar.
Se há material biológico masculino nela, ela tem que... A primeira coisa que ela faz é ir pro IML. Né? Ela já pode fazer o boletim de ocorrência virtual no caminho. Ela não precisa ir na delegacia. Ela vai pro IML direto para o legista fazer a coleta desse material. Aí vamos usar os dois universos. O primeiro universo, a mulher foi estuprada, se lavou todinha, ficou naquele momento íntimo dela, lógico, terrível. Depois de 2-3 dias resolveu ir na delegacia. Ela vai na delegacia, o delegado vai indicar que ela vai no IML fazer a coleta. Vocês acham que a probabilidade da gente conseguir perfil genético masculino nesse contexto vai ser alta ou baixa? Vai ser baixa. Bem baixa. Certeza. Eu não vou dizer zero porque, né, a gente não tá na matemática, não tá nas exatas, né? Mas vai ser bem baixa. Né? E o segundo contexto, houve essa agressão, ela entende que para pegar o cara, ela tem que doar o material dela. Primeira coisa que ela faz, vai no IML. Passou pela consulta psicológica do IML, passou pela coleta, aí sim, vá, se lave, né? Tire aquela coisa terrível de você. Psicologicamente a gente sabe que vai ser impossível, né, ela tirar isso, mas enfim. Sim, verdade. Ela fazendo isso, ela contribui com ela, e ela contribui com as possíveis futuras novas vítimas desse cara. E é uma situação bastante complicada, né? E também a gente percebe o quão importante é passar esse conhecimento para a população. Porque muitas mulheres não sabem disso. Exatamente. Por mais difícil que, como você mesmo já falou, é uma situação extremamente delicada, né? Seria o melhor para um futuro. Perfeito. Porque aí você conseguindo material masculino, por mais que não haja suspeito no presente momento, esse perfil genético vai para o banco de dados, que tem conexão com o Brasil todo e com o mundo todo. Então, de um jeito ou de outro, esse cara vai ser pego de algum dia. Né? Sim, a gente precisa elucidar cada vez mais, né, as questões que envolvem a perícia criminal, porque é de conhecimento público, mas que basicamente várias vezes faltam alguma instrução que as pessoas não sabem, e a gente tem que passar isso para melhorar, né, e também para facilitar o trabalho do perito, né, em encontrar os vestígios. Não, perfeito. Eu só me permita, não é uma correção, me permita. Eu entendi o que você disse, faz todo sentido. É porque pra gente realmente é muito frustrante a gente fazer todo um processo, né, que é complexo e não encontrar. Sim. E se é frustrante pra gente, imagine pra pessoa que tá esperando esse resultado. Né? Pois é. Então, antes de facilitar o nosso trabalho, a gente tá aqui para isso mesmo, né? Se vai ser fácil, se vai ser difícil, se vai demorar um dia, 30 dias, né? Eu acho que não é a grande questão. A grande questão, como vocês falaram, é passar esse conhecimento para que a justiça consiga ser feita, né? Exatamente. Essa é a parte importante, né? Exatamente. Mari, como você já elucidou agora, nós abordamos um pouco sobre como funciona a perícia em campo. Agora, para afunilar mais o nosso conhecimento, vamos abordar sobre genética forense. O que seria a genética forense e como ela poderia auxiliar no trabalho de um perito criminal, na perícia criminal em si, na verdade, né? Beleza, então, a genética forense, gente, nada mais é do que uma ciência que utiliza todos os fundamentos teóricos, né, da genética clássica, aliados a equipamentos e técnicas de biologia molecular. Né? Então, quando você faz esse casamento aí da genética clássica com a biologia molecular, você tem uma ferramenta gigante, absurda, maravilhosa, fantástica, pode adjetivar com todos os aditivos positivos que vocês quiserem, de auxílio à justiça. Né? Por quê? Porque, claro que no nosso ordenamento jurídico, eu acho bom deixar claro isso, no nosso ordenamento jurídico não existe hierarquia entre as provas, tá? Não existe. Uma prova de DNA ela não vale mais dentro de um processo do que uma prova testemunhal. Não vale. As provas elas não valem mais do que as outras, né? Elas não têm hierarquia, né? Mas obviamente que a robustez, né, de um trabalho
pericial advindo do DNA, levando em consideração que tudo é feito, né, meticulosamente, a rigor, com metodologia científica validada no mundo todo, né, e o achado genético ele é robustecido por cálculos estatísticos, né, é claro que se um juiz pegar um laudo de DNA dizendo que é compatível o perfil genético de fulano com cicrano, ele não vai desdizer isso. Seria até uma imaturidade da parte dele. Né? Sim. Agora sim, deixando claro. Né? Então, o exame de DNA forense, ele só passou a ser utilizado na esfera criminal, acreditem, eu acho que talvez vocês dois não eram nem nascidos ainda, em 1986. Bem recente. Bem recente mesmo. Bem recente. Então você vê que a genética forense ela só existe há praticamente 40 anos. Né? 42 anos aí, sei lá, por aí. Né? De forma efetiva. E vejam em que ferramenta ela se transformou no mundo de combate à criminalidade. Né? A gente chegou num estágio hoje, aqui em Alagoas, pelo menos, que hoje em dia nenhum delegado, e a gente fala isso assim com muito orgulho, né, no trabalho de parceria, nenhum delegado hoje, principalmente em caso de estupro, né, quando ele pega um caso de estupro, nenhum delegado hoje ele quer finalizar o inquérito sem a prova da genética forense. Né? Aí vocês avaliam isso até antes de 86. Já pararam para pensar que, obviamente, os estupros aconteciam até antes de 86. Claro que aconteciam. Com certeza. Mas não tinha DNA. E aí? Como é que as pessoas eram condenadas? Não tinha técnica molecular pra gente encontrar quem era o... Não tinha. Então você já parou para pensar na quantidade de gente que com certeza foi condenada erroneamente? E até que passaram impunes, né? Exatamente. Até que pessoas que... E estão até hoje também, pelo mundo todo. E a recíproca também, né? O vice-versa também. Quantas pessoas foram absolvidas de forma equivocada? Né? Então, é uma ferramenta hoje fantástica, é indubitável, é essencial. Eu diria essencial hoje para qualquer tipo de investigação que se precise atribuir a autoria para alguém. Porque muitas vezes só vai restar o DNA. Sim, exatamente. A gente queria saber até como funciona a parte laboratorial da perícia, né? Depois que o perito saiu do campo com as amostras, né, coletadas, e aí leva para o laboratório, e aí o que acontece? Quais as técnicas eles começam a realizar primeiro? Perfeito. Todo perito criminal que vai para o local de crime e coleta algum vestígio, ele passa por um processo de triagem, e esse vestígio, quando chega no instituto, ele recebe um lacre, né? É o nosso método de controle. E esse lacre vai acompanhando esse vestígio para todos os encaminhamentos dele, né? Para onde ele for, para o setor que ele for, ele chega com o lacre, aí o perito do setor deslacra, faz o exame, coloca o lacre antigo dentro do envelope novo e relacra com outro lacre de outro número. Né? Então, um exemplo, vamos supor, chegou uma arma, tá? Essa arma vai, por exemplo, tá? Só um exemplo fictício aqui. Essa arma foi pedido para que sejam feitos exames de balística, de papiloscopia e de DNA. Essa arma vai passar por 3 setores. Né? Então, por exemplo, ela vai chegar no instituto, vai chegar no protocolo geral, vai receber o lacre 1, vai para o DNA, o perito do DNA rompe o lacre 1, faz o exame, finalizou, lacra com o lacre 2 e encaminha para a papiloscopia. O perito da papiloscopia vai receber essa arma com o lacre 1 dentro dela, dentro do envelope, obviamente, e com o lacre 2 lacrando ela. Ele vai deslacrar o lacre 2, vai fazer o exame, vai colocar o lacre 3. E assim sucessivamente. É assim que a gente garante a idoneidade do vestígio. É assim quando chegar na fase de processo, de julgamento, todas as partes que bebam, né, que consumam do lado pericial, elas tenham certeza que os exames que foram feitos nessa arma, essa arma é exatamente aquela arma que foi coletada naquele local. Então por isso que é importantíssimo, né? E aí, indo para a segunda parte da pergunta, a gente tem uma rotina laboratorial no que diz respeito ao processamento de qualquer vestígio que originalmente seja biológico
ou que possa conter em sua superfície material biológico. Né? Que rotina é essa? Tá? A primeira etapa é a triagem, onde a gente vai ver se nas solicitações e nas requisições esses vestígios precisam, né? Se são pedidos alguns exames de biologia, como por exemplo, quero saber se essa mancha aqui é sangue, se é sangue humano, quero saber se essa mancha aqui é sêmen, se é saliva, né? se o sangue é menstrual e por aí vai. Então tem essa triagemzinha prévia, e depois dessa triagem a gente vai para as etapas de genética forense puras, clássicas, que são quais? Primeiro, extração de DNA, e aí existe uma infinidade, uma gama de procedimentos, uma gama de POPs, né, que nós temos, cada um para cada tipo específico de amostra, né? E depois dessa extração, as amostras questionadas, né, que são aquelas amostras que a gente não sabe a origem humana delas, elas passam por um processo de quantificação. A gente tem um equipamento aqui que quantifica DNA através de PCR em tempo real, e aí depois dessa quantificação, as amostras vão para a amplificação, né, que é a clássica reação de PCR, né, quem estuda na faculdade acha que não vai precisar dela. Cara, na genética aqui é só o que a gente faz. A gente faz extração, muito importante. a gente faz extração, PCR e eletroforese todo dia, bem dizer. Né? Então depois da PCR, ela vai para a última etapa de bancada, que é a eletroforese capilar. A gente tem um analisador genético aqui com 8 capilares, ele consegue fazer 8 amostras simultâneas, né? Então você tem a eletroforese capilar, o que popularmente, né, o pessoal chama de sequenciamento, 8 sequenciamentos, digamos assim, capilares a cada 40 minutos, e ele comporta 2 placas com 96 amostras. Então você pode aí correr praticamente 200 amostras em 8 horas, mais ou menos, né? Impressionante mesmo, né, como a ciência, como você falou, de 40 anos para cá, tornou-se indispensável para tudo, né, praticamente. Exato, a evolução é absurda. E aí, depois dessa última etapa de bancada, a gente tem a etapa de software, que a gente, eu costumo dizer, né, como o pessoal pergunta, não basta a gente encontrar os alelos, né, não basta a gente encontrar o perfil genético, a gente tem que robustecer esse perfil, porque o que a gente está fazendo é um trabalho científico, né? Então tem que fazer cálculo estatístico, e os cálculos são os cálculos clássicos de genética de populações. Você vai realmente verificar aquela frequência alélica ali de cada um e ver quantas vezes, estatisticamente falando, é mais provável daquela tua hipótese acontecer em detrimento de uma outra, né? Então depois desses cálculos estatísticos, aí sim a gente faz a confecção do laudo. E aí muita gente pergunta, Marek, e o laudo, como é que é feito? Eu costumo dizer que o laudo ele é um TCC. Todo laudo que a gente faz é um TCC. Por quê? Porque ele tem a introdução, ele tem o objetivo, confronto genético de tal com tal. Ele tem os seus materiais e métodos que você vai dizer, em todo laudo você coloca. A extração foi feita assim, assim, assim. A quantificação assim, com equipamento tal. A amplificação foi uma técnica de PCR utilizando termociclador tal, kits de primer tal, e a eletroforese, mesma coisa. Depois tem os resultados e por fim a conclusão, que aqui você vai atestar se aquele exame de DNA vai ser positivo ou não, né? Ou em certas situações até inconclusivo, né? Pode acontecer também. Eu fico pensando aqui. É mais ou menos isso aí. Não sei se ficou claro, não sei se. Com certeza, ficou sim. Perfeito. Eu fiquei até pensando, né, que a gente já acha difícil fazer um TCC na faculdade. Imagina o perito que faz um TCC a todo caso que aparece, né? Todo caso é um. Alguns são mini TCCs, né? Obviamente, são casos mais simples, digamos assim. Varia de caso para caso, né? De caso para caso, mas casos complexos, com muitas amostras, com 10, 15, 20 amostras, aí, meu amigo, aí pode preparar que a digitação vai ser forte. E pelo que você falou, a gente percebe também que a perícia é uma área multidisciplinar, né? A amostra pode passar por vários setores, como papiloscopia, balística, para poder chegar em um laudo, né, fidedigno daquele crime. Perfeitamente. A perícia criminal, ela é totalmente multidisciplinar. Porque raciocinemos. Existe crime em todo o ramo do conhecimento, concordam? Sim, perfeitamente. Até crime digital, né? Crime digital, crime contra a vida, crime de genética, né, que envolve genética, crime que envolve química, enfim, crime que envolve psicologia, psiquiatria. Então, assim,
em todo o ramo do conhecimento se torna necessária a presença de perito criminal, ou perito médico legista ou odontolegista, obviamente, né? Então, é realmente uma área multidisciplinar. Sim, exatamente. E assim, eu tava até vendo um documentário que era até que retratou, né, um crime que antes ele não era considerado como crime, né? Na época que aconteceu, que foi até de um médico, que é o Donald Klein, que ele fazia fertilização in vitro, né? E aí as pessoas que não conseguiam ter bebês iam lá e aí encontravam doadores, né, de sêmen, e aí ele conseguia transplantar nessas pessoas para elas terem filhos, né? Sim. E aí acabaram descobrindo que ele transplantava o próprio... O Mala fazia o quê? Diga aí. Transplantava o próprio sêmen nas pessoas, ou seja, ele tinha 96 filhos que eram do médico. Isso aí era um crime que antes eles não conseguiam julgar, porque não tinha na lei, sabe? Porque é algo tão absurdo, né, que as pessoas não imaginam que possa acontecer. Ia ser isso, exatamente. Exatamente, e uma das filhas, ela fez uma daquelas mapeamentos genéticos, né, e aí conseguiu encontrar 9 irmãos, e desses 9 irmãos ela conseguiu encontrar os outros 96. E aí foi uma polêmica nessa época, só que antes não podia ser julgado, sabe? Até hoje, assim, o médico, né, passou assim, foi preso, mas ficou pouco tempo, depois conseguiu sair e ficou por isso mesmo, sabe? Ficou por isso mesmo. Isso aí você tá falando eu não lembro agora se é documentário ou série, né? O Pai Nosso, né? Isso, exatamente, Pai Nosso. Na Netflix tem. Exatamente. Muito interessante. Retrata perfeitamente o que você falou. Ele fazia fertilização in vitro e quase qualquer que seja o motivo, obviamente, você não pode fazer isso, né? Então, Sim. Ele realmente era o pai biológico de todos os filhos que eram, entre aspas, inseminados artificialmente por ele. Vejam que bizarro, né? É verdade. Existe um outro caso, aproveitando o ensejo, tem um outro caso bastante interessante, que foi o caso da Yara Gambirazi. Não sei se vocês já ouviram falar também. Ele foi objeto de um documentário também da Netflix, né? A gente pode falar o nome da Netflix, e conta a história realmente de uma menina que foi assassinada, foi estuprada e assassinada na Itália. E eu não vou dar o spoiler, né? Mas quem não assistiu, assista. Como eles chegam no cara, no agressor, é um negócio fantástico. É realmente o que a gente faz todo dia aqui. O caso foi basicamente resolvido assim, sem desmerecer as outras áreas, claro, mas ele foi resolvido por genética forense clássica. Então quem não assistiu, podem assistir Yara com Y, é muito bom. Aí fica a sugestão, né? Fica a O indicação, título é Yara mesmo. Isso, o título é Yara mesmo. Ah, beleza. Então, já falando sobre essa parte, né, de tecnomolecular, a gente percebe que a PCR, sequenciamento, são, assim, fatores imprescindíveis, né, na perícia criminal, principalmente porque o perito consegue encontrar a amostra, né, mas, mesmo assim, a quantidade de DNA naquela amostra pode não ser satisfatório para análise, né? Por isso, a PCR, para amplificar a quantidade de DNA, para depois, posteriormente, ser analisada. E aí, a gente queria saber também como ocorre essa análise de identificação do suspeito, né? Como faz essa comparação de suspeitos, ou até mesmo com o resultado do sequenciamento, né? Bom, a análise do DNA, ao contrário do que a gente pensa, que é mágica, né? Não é mágica não, o pessoal acha que é magia, né? Eita, a pessoa manda a mancha lá com sêmen, é de fulano. Não é assim, eu não tenho como dizer se é de fulano, eu tenho que comparar. Toda análise de DNA forense, não só da forense, né, paternidade também, a esfera civil também, ela é comparativa. Eu tenho que comparar o que a gente chama de perfil genético, que eu vou dar uma pinceladinha já sobre o que é. Eu tenho que comparar o perfil genético de uma amostra que eu sei a origem desse perfil, a gente chama isso de amostra referência. Então eu tenho que comparar essa amostra referência com o perfil genético de uma amostra questionada, que é justamente a amostra que eu não sei a origem humana dela. Então, o pessoal costuma perguntar: o que é que vocês fazem? Qual é o objetivo principal do laboratório de genética forense? Identificação humana, ponto. É o que a gente faz aqui todo dia. A gente tenta, né, obviamente, a gente tenta atribuir uma origem humana às coisas que chegam aqui, aos vestígios. Quem são as coisas? Os vestígios, né?
Então, o nosso objetivo diário aqui é tentar atribuir origem humana a coisas, né? E não é diferente num caso criminal também. A gente tenta atribuir aquela mancha de sangue, aquele suposto suor no boné, aquela saliva que está num papel de carta, enfim. Nossa meta sempre no final de tudo é tentar atribuir uma origem humana de uma coisa, né? E para isso a gente precisa comparar, porque a análise é comparativa. Então o que é que a gente vai comparar? O perfil de referência com o perfil genético tem uma amostra questionada. E o que é o perfil genético, né? Vocês podem estar se perguntando aí. O perfil genético ele é a compilação, ele é uma análise conjunta de vários marcadores genéticos que servem para a identificação humana, né? Traduza, Marek, traduza. São marcadores, esses marcadores eles são regiões, tá? Eles são regiões intrônicas, né? Rapidamente aqui o nosso DNA é dividido grosseiramente falando, tá? Em duas grandes partes. Os exons, que são aquelas sequências das 4 bases nitrogenadas que codificam proteínas, né? E ele tem também a parte intrônica, que são as mesmas 4 bases nitrogenadas, mas que não codificam proteínas. Essas regiões são os introns, que antigamente eram chamadas de DNA lixo, DNA né? lixo. Aí a pessoa pensava, já que não serve para produzir proteína, não serve para nada. De fato, em termos bioquímicos, fisiológicos, não serve para nada. Ok, porque ele não vai produzir nenhuma proteína, ele não vai produzir nenhuma característica, digamos assim, sua, né? Mas, por serem altamente polimórficos, por terem uma taxa de mutação beirando zero, eles são justamente as regiões utilizadas para a identificação humana, né? Esses marcadores que eu estou falando são os marcadores STRs, que vem do inglês, né? Marcadores Short Tandem Repeats, né? Pequenas repetições em sequência das 4 bases. E aí qual é a lógica? Qual é a lógica teórica que se aplica na prática? Cada um de nós tem um padrão de repetição específico para os STRs, quer sejam 17 regiões, 20, 21, 24, enfim, quaisquer que sejam as regiões. E aí qual é a grande sacada? Que lá em 86, o professor da Universidade de Leicester, né, o Alec Jeffries, ele descobriu assim, né, ele colocou em prática, né, isso já se sabia. Nós recebemos esses marcadores, obviamente, dos nossos ancestrais. Não tem como esse marcador genético vir de outra pessoa que não do meu ancestral, do meu genitor. E foi conservado durante a evolução, né? Exatamente. E da minha genitora. Então, por exemplo, se eu tenho em um marcador STR o alelo 15 e o alelo 16, por exemplo, tá? Um exemplo fictício aqui, para dar uma clareada. Se eu tenho nesses 24 marcadores, vamos lá, se eu tenho no meu primeiro marcador STR os alelos 15 e 16, é porque fatalmente ou 15 ou 16 veio do meu pai biológico e o que sobrar, obviamente, só pode ter vindo da minha mãe biológica, né? Isso aí é algo que não tem exceção. Então é por conta dessa fundamentação que o exame de DNA é fantástico, por conta disso. Porque por mais bizarra que seja a história, por mais miraculosa que seja o que estou contando para vocês, os alelos não mentem. Os alelos não vão mentir, né? Por quê? Porque aquele alelo só pode estar ali porque ele recebeu de alguém, né? Então se eu tenho o mesmo par de alelo numa mancha de sêmen de um suspeito, é ele, cara, não é mais ninguém, né? Então quando eu comparo isso a níveis de 15 marcadores, 16, 17, 20, 24, eu estou comparando o perfil genético de uma amostra com o perfil genético de um suspeito. E aí, se tudo for compatível, exatamente o mesmo número, eu posso atribuir, através da estatística, a compatibilidade genética entre os dois perfis, né? E aí eu gostaria só de fazer uma ressalva com relação à única hipótese até hoje sabida de 2 ou mais pessoas que vão ter o mesmo perfil genético. Eu estou falando dos gêmeos idênticos. Gêmeos idênticos. Gêmeos idênticos, né? Mas no cuidado, não vão sair por aí dizendo que o Marek disse que o DNA de gêmeos é igual. Não estou dizendo isso, não. Eu estou dizendo que as regiões utilizadas para a identificação humana, ou seja, os introns do tipo STR, utilizados hoje na rotina forense, em gêmeos idênticos a gente não consegue diferenciar. Entendi. Entendido? Aí você pergunta, e então quer dizer que num caso de homicídio, por exemplo, de estupro, que envolva gêmeos, o DNA não resolve? O DNA não. Ou você tem a papiloscopia, por exemplo. Porque mesmo o DNA sendo igual, nesse caso o perfil genético sendo o mesmo, as impressões digitais deles são diferentes.
Então a impressão Exatamente. digital de gêmeo idêntico ela é diferente. Era exatamente isso que eu tava pensando até, enquanto você falava, que você acabou de responder, que eram fatores que poderiam atrapalhar a análise molecular. Aí eu ia falar isso, a questão dos gêmeos. Perfeitamente. Nesse aspecto específico, o ideal é que o agressor não tenha irmão gêmeo, né? Porque senão fatalmente pode ser colocado em xeque o outro, né? Que não tem nada a ver. O outro que não tem nada a ver com a história. Né? Exatamente. Perfeito. Mas existe algum outro fator que pode atrapalhar a análise molecular? Você está dizendo todo o processamento ou análise pós-perfil genético? Pós-perfil genético. Não, se correu tudo bem, vamos lá, correu tudo bem, a gente não tem o indicativo das mutações, a gente não tem nada que possa ter, de certa forma, comprometido a rotina, não tem mais nada. E fatores que podem ter comprometer a rotina foi o que você citou logo no começo, né? Isso, degradação, contaminação. O que é que pode comprometer? Vamos esmiuçar um pouquinho mais. Em termos de técnicas, né? O que é que pode comprometer, por exemplo, uma reação? Excesso de reagente pode comprometer, escassez de reagente, excesso de DNA, por incrível que pareça, pode comprometer uma análise. Porque, por exemplo, o analisador genético ele tem um calibre de leitura que a leitura, a quantidade de DNA para ele ler ideal é 1 nanograma. 1 vezes 10 a menos 9 grama. Quase nada. Né? Então, se você tiver muito mais que isso, a leitura não vai conseguir ser feita. O leitor não tem essa capacidade de percepção para entender. Opa, será que nessa amostra deu 0 porque não tem nada mesmo? Ou tem excesso? Né? Então é por isso que tem que ter a etapa da quantificação. A quantificação ela vai te dizer exatamente em nanograma ou até picograma quanto de DNA tem naquela amostra. Uma coisa que eu gostaria de saber era sobre a extração de DNA em um vestígio de sangue, né? Certo. Em caso de transfusão sanguínea, pode ter alguma alteração? Ótima pergunta. A questão da transfusão sanguínea pode sim, perfeitamente. Né? Aí qual é a questão? Existe uma coisinha chamada renovação, né? Renovação das hemácias. Né? Sim. E aí existe um prazo, digamos assim, né? Mais uma vez, não somos da era das exatas, né? Mas existe um prazo, um tempo que a gente pergunta, inclusive quando vai fazer coleta, né, de amostras de referência, de condenados, de suspeitos, enfim, pergunta justamente isso: se ele tem irmão gêmeo, se ele já recebeu transfusão sanguínea em algum contexto da vida, ou se ele é transplantado. Né? Sim, isso também pode atrapalhar. Isso, a gente coloca uma janela temporal aí de 6 meses. Se isso aconteceu 6 meses antes da coleta, ok. Você não vai ter, digamos assim, um DNA exógeno ali. Né? Mas se isso aconteceu em até 6 meses, você pode encontrar, entre aspas, uma mistura, aquele perfil. Só que aí, por dedução, se a gente não aplica, né, a gente tem que esperar o tempo e coletar de novo, mas por dedução, você entenderia que o perfil que está maior, os picos, os alelos que são majoritários, é o do doador. Né? Sim. E os alelinhos que apareceriam pequenininho, por quê? Porque tem pouquinho, seria esse DNA exógeno. Isso pode ser feito também. A gente percebe até que assim, o trabalho do perito tem que ser tão minucioso por conta disso, né? Porque mesmo com a precisão da técnica molecular, também existem esses fatores que podem atrapalhar. Exatamente. Então vamos passar para o próximo tópico, já estamos quase acabando. Tudo certo. E... Passa rápido, né? 1 hora já. Passa rápido. Mas então, Mara, que você tinha falado antes, né, sobre cadeia de custódia e sobre a importância, né, de registrar tudo que acontece na perícia criminal. Perfeito. E aí também a gente queria saber como funciona a questão do banco de dados, né, de DNA no Brasil. Ótima pergunta bem atual. Eu acho que deve ter gente que nem sabe ainda que o Brasil tem um banco de dados de perfis genéticos, né? E que mais ainda a Alagoas já faz parte dele, né? Então, nós temos hoje, tá,
um Banco Nacional de Perfis Genéticos. Tá? O que danado é isso? Né? O que é esse Banco Nacional de Perfis Genéticos? Esse banco, gente, ele foi criado por um decreto, salvo engano, um decreto federal de 2013. Né? Ele cria esse banco, né? E ele cria uma instituição que vai ser a manager desse banco, que vai orquestrar, que vai organizar esse banco, né? Que é a Rede Integrada de Banco de Perfis Genéticos, chefiada no Brasil pela Polícia Federal. Né? Então a lógica é assim: você tem os bancos estaduais, tá? E esses bancos estaduais, eles são alimentados de que forma? Através de perfis genéticos. Né? Então é um banco de dados sigiloso, através dos quais os peritos criminais da genética de cada estado alimentam esses bancos com perfis genéticos de diversas categorias: pessoa desaparecida, condenado por algum crime, vestígio de local de crime, enfim. O banco ele tem diversas categorias, né? E conforme esse banco vai crescendo, né? Por exemplo, imagine só o seguinte contexto: um rapaz mata uma moça aqui em Alagoas, né? Hoje, e ele sai ferido do local, ele deixa sangue no local, ela consegue ferir ele de alguma forma. 2 semanas depois ele vai para Pernambuco e mata a outra, e também sai ferido. Vocês concordam que se a gente tivesse acesso ao perfil genético dele, lógico que a gente não saberia que era dele, mas se a gente tivesse acesso ao perfil genético do sangue da primeira cena em um banco que compartilhasse os dados desse perfil com Pernambuco, quando Pernambuco batesse o olho lá e cruzasse, não ia dar o dele? Exatamente. Porque saberia que era ele. Podia comparar então, com o banco de dados que já tinha sido encontrado em Alagoas. Exatamente. Então a grande lógica do banco é essa, né? Só que como no Brasil, sem falar muito mal do nosso país, né? Mas dando uma alfinetadazinha nessa questão, como o Brasil foi muito rápido em perceber isso, né? O banco ele só foi ser efetivo mesmo lá para 2016. Né? Ele é criado em 2013, né, aproximadamente, e ele só começa a ter realmente sua alimentação pelos estados a partir de 2016, mais ou menos, né, de forma maciça. Né? E hoje nós já temos mais de 100 mil perfis no banco. Nossa. Aí vocês podem pensar, caramba, é muito. Pro Brasil, porque começou tarde. Mas, por exemplo, o Banco dos Estados Unidos tem mais de 15 milhões de perfis. Nossa senhora. Então, o banco de perfis genéticos ele é um dos motivos para você conseguir aumentar o percentual de crimes resolvidos. Porque você já tem a amostra do cara ali, ou da mulher ali. Né? Então, na reincidência dele, você já cruza. Né? Você já conseguiria fazer isso. Então, nós já temos grandes exemplos de como o banco tem ajudado fortemente as investigações. Ano passado foi o último relatório, final de 2021. O Banco Nacional ajudou 300 investigações, ou seja, elucidou 300 investigações foram elucidadas no país só por conta do banco. Impressionante. Porque no próximo cometimento do crime, cruzou o dado e já bateu. Já então foi. Exatamente. Então você avalia isso aí quando a gente chegar na casa de milhões de perfis. A gente vai conseguir aumentar o perfil ridículo da gente, né? O percentual ridículo da gente de, por exemplo, elucidar homicídio. Né? O Brasil hoje ele elucida 6%. Nossa, é muito baixa a taxa, né? De cada 100 homicídios, apenas 6 são elucidados. É absurdo. Né? Extremamente baixo. E as pessoas geralmente pensam que é só chegar na cena do crime, pegar o DNA e aí já sabe quem é, já sabe quem fez o crime. Pois é, o pessoal acha que a gente tem bola de cristal. Adivinha, né? É mágico, né? Não é. Esse é um outro grande problema, porque a maioria dos casos de estupro, eles são casos abertos. Né? Por quê? Porque você só tem a amostra questionada, o material masculino. Não tem registrado no banco de dados o DNA. Exatamente, você não tem a referência. Aí a partir de 2016 que começa essa inserção em massa pelos estados, orquestrada pela Polícia Federal, e dia após dia você encontra cruzamentos, né, de crimes que já aconteceram e que as pessoas realmente responsáveis estavam soltas por aí. E até mesmo muitas pessoas têm uma visão fictícia, né,
por exemplo, tirando o CSI, que os crimes são, assim, são fechados em 24 horas, né? Impressionantemente. Mas assim... Esse é um outro tema, né, que eu gosto de salientar. O pessoal fala muito do CSI, né? Tem muita coisa ali que de fato acontece. Né? Sim, algumas técnicas, né? Isso, tem um cunho científico ali. Só que não é na velocidade. Mas que tem muita fundamentação ali, tem. Com certeza. Mari, aqui uma dúvida minha. Essa questão de... São apenas os crimes hediondos que eles necessitam desse auxílio dos dados do banco de dados, não, né? Não, então, perfeito. Essa foi a primeira leva da aprovação, né? No Senado. Primeiro, a gente que eu digo é a Polícia Científica dos Estados da Federal só podia coletar, né, o material biológico de condenados, tá? Condenados, já saiu sentença, não é prisão preventiva provisória não, já saiu sentença e de condenados por crimes hediondos. Só que esse rol de crimes aumentou, né? Ele tem aumentado cada vez mais, né? Mostrando justamente a força e a robustez de que realmente os congressistas estão entendendo que quanto mais forte o banco de dados for, ou seja, quanto mais perfis nós tivermos, né, menos impunidade a gente vai ter. Exatamente. Uma coisa que eu gostaria de saber também era se é possível integralizar o banco de dados com outros países, né? Por exemplo, com os Estados Unidos. Perfeito, pode sim. O mundo todo. E aí é via Interpol. Massa. É via Interpol. A Interpol que vai fazer a mediação, né? Existem vários níveis de acesso dentro do software, que todo banco de dados é um software, né? E ele tem vários níveis de acesso. Né? Nós temos o acesso estadual, nós só temos acesso a Alagoas e por aí vai. Polícia Federal só Brasil, e a Interpol ela faz essa mediação entre estados, né, independentes, quando há essa necessidade de resolução de um crime. Porque a Interpol cuida mais dos crimes internacionais, né? Exatamente. Pra quem não sabe, a Interpol é a Organização Internacional de Polícia Criminal, né? Perfeito. Ela facilita a cooperação entre a polícia de todo mundo. Todos os países. Mundial, exatamente. Isso. Então, pra finalizar, a gente vai falar sobre os casos, né? Sim. E é uma parte, assim, que todo mundo fica curioso, né, pra saber. Já existem vários documentários, várias entrevistas. E assim, tem um caso que ficou muito famoso, que é o caso da Isabella Nardoni. Perfeito. Que a gente queria que você... Queria saber, na verdade, a sua visão sobre esse caso, né? Isso. Perfeito. O caso da Isabella Nardoni, ele é um grande exemplo, né, de como, se tudo for bem orquestrado, em termos técnicos, todo crime poderia ser resolvido via perícia, né? E a prova objetiva, sem dúvidas, sobre o real desfecho dele. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque ele foi um caso multidisciplinar. Né? Quem acompanhou de perto, quem já viu os documentários, quem já teve mais acesso a informações, né? Eu vi ter um pouquinho aqui alguns vestígios que foram encontrados e determinados pela perícia, né, da Polícia Científica de São Paulo, como, por exemplo, achados radiológicos dos ossos da menina. E aí, por esses achados, ficou comprovado que ela, aquelas lesões não foram da queda. Sim. Né? Tinha acontecido antes, né? Exatamente, aquelas lesões foram maus tratos antes da queda. Né? Sujidades compatíveis com as sujidades da tela da janela do apartamento encontradas na terceiro, você tem que ter feito alguma pressão na tela. E aí já fica aquela reflexão. Quem mora em apartamento aqui, que está nos ouvindo, ou algum de vocês, e já limpou aquela tela alguma vez que você botar na janela? Ninguém limpa, cara. Ninguém limpa. Sim, é verdade. Então esse foi um dos motivos desse achado ter sido realizado. Outro achado interessantíssimo, né? Mostra que a menina foi agredida antes de chegar no apartamento também. Ela sofre uma agressão na região do popular na testa, né? Na região frontal, por algum instrumento contundente que até hoje não foi encontrado, não foi determinado. E aqui eu já faço uma ressalva: a perícia não vai ser responsável por responder tudo, né? Porque existe aquela visão
equivocada de que a perícia ela é obrigada a responder todas as perguntas. Não. Ela se propõe a tentar elucidar o crime no seguinte contexto: tentar trazer o mais próximo do que aconteceu aquele fato passado, né? E quando é que a gente consegue chegar bem perto? Quanto mais vestígio você tiver. Então, quanto mais vestígio você tem, quanto mais prova material você tem, mais pecinhas do quebra-cabeça tu vai o quê? Fechando. Vai fechando. Né? Então, para você elucidar um caso, você não precisa descobrir todas as peças. Por exemplo, e o instrumento? Até hoje não se sabe, mas se sabe que a menina foi lesionada por algum instrumento contundente no interior do veículo. Como é que se prova isso? Gotas de sangue no interior do veículo, 0 gotas de sangue no trajeto todinho do carro até o apartamento. Por quê? Porque estavam aparando o ferimento dela com uma toalha, um pano, uma fralda, que foi encontrada no banheiro já em processo de lavagem. E aí esses gotejamentos somem não, nunca existiram nesse trajeto do apartamento. E quando você abre a porta de casa, você encontra novamente o quê? Gotas de sangue. Gotas de sangue, né? Me explique isso de outra forma que não seja essa. Não tem. Então são com essas análises baseadas única e exclusivamente em achados criminalísticos para objetivos que a perícia consegue contribuir com a justiça. Mas a perícia não tem a obrigação de responder tudo. Ela tem a obrigação dela é o quê? Tentar chegar o mais próximo do fato passado, só que para isso ela precisa de subsídio. Precisa de quê? Precisa de vestígio. Então, o caso da Isabela Nardoni, ele é um exemplo fantástico, na minha opinião, de como que, se o trabalho pericial for valorizado e for feito no devido formato, se for dada a devida importância para a perícia, todo o crime poderia ser elucidado. Sim, e é muito importante, assim, a gente percebe que é muito importante a perícia criminal, porque imagina se não houvessem essa análise dos vestígios, né? Seria muito fácil acreditar no depoimento dos pais, já que não tinham evidências, assim, se não houvesse a perícia, né? Se não houvesse essa análise, não existiriam essas evidências que comprovariam que foi. E aí, por mais que, assim, os pais tenham dito que alguém entrou na casa, cortaram e jogaram a menina do prédio, né? Mas a perícia consegue encontrar a verdade, né? Por meio dos vestígios, a análise dos vestígios, em todos os locais da casa, até mesmo os pais tentando esconder os vestígios, né? Marek, então, nós já temos um exemplo onde quando a perícia criminal é executada de forma perfeita, né, de forma que consegue trazer à tona a verdade, pode ocorrer também através de erros que acontecem durante o processo, aconteceu o efeito contrário, né? Como ocorre em alguns casos, como a gente sabe do caso do O.J. Simpson, que ocorreu. Perfeito, exatamente. Nesse caso do O.J. Simpson e alguns outros, né, infelizmente acontecem, na realidade a perícia ela é um pouco diferente, né? Lá é o CSI, né, o Crime Scene Investigator, então eles acumulam muitas funções, mas mesmo assim tem as suas especialidades, né? Então, o que foi observado no caso do O.J. Simpson, mesmo com toda a tecnologia que os Estados Unidos têm, foi desculpa a expressão, mas foi uma lambança, né, no que diz respeito à coleta de provas, coleta dos vestígios, no caso. Eles chamam lá de evidências, né? Na coleta de evidências, no caso, trazendo para o nosso português, na coleta dos vestígios. Por quê? Porque não foram respeitadas, né, algumas ações que têm que ser respeitadas para você ter essa idoneidade. Então, a defesa do O.J. Simpson, que era um astro, né, eu compararia o O.J. Simpson como o Pelé do futebol americano, né? É famosíssimo, não só lá, mas no mundo, né? Então, ele foi, para quem não está a par do caso, ele foi acusado de matar a ex-mulher e um amigo dela, né, que estavam na casa dela, né? Então ele foi lá e matou os dois, né, com arma branca, né, com faca, né? E utilizou luvas e, enfim, diversos vestígios. Se você fosse olhar puramente os exames, as técnicas utilizadas,
tudo batia para que tivesse sido ele. Né? Foi encontrado sangue da ex-mulher e do rapaz nas meias dele. Foi encontrado sangue dos dois no carro dele. As luvas que ele calçava 2 luvas de couro, né? Então, uma luva ensanguentada com sangue desse suposto casal foi encontrado na residência do O.J., no tipo como se fosse um corredorzinho entre uma casa e outra, né? Que ele fatalmente descartou ali porque achou que ninguém fosse lá procurar, né? Então, assim, se você levar em consideração os vestígios em si, denotam que foi ele. Mas como houve essa lambança, não houve troca de luva, diversas pessoas exógenas na cena do crime, muito repórter, contaminou, então isso tudo foi filmado, né? Porque esse homicídio, ele foi numa madrugada, né? E quando amanheceu, ele foi lá em Hollywood, pra você ter ideia. Então não era só magnata, é só magnata que mora ali, né? Então, eu até lembrava o nome da avenida, mas não foi um boulevard, enfim, que era a casa da Nicole, que ele deu de presente para ela quando eles eram casados, enfim, né? Ele tinha acesso à residência ainda, ele nunca de fato aceitou, né, a separação, né? Então, 5, 6 horas da manhã, tava tudo tomado, porque um homicídio aqui em Hollywood, meu Deus, como é que pode? Quem foi o magnata que morreu, que foi assassinado, né? Então, de fato, foi a ex-mulher dele, né? E aí, devido a essas questões de cadeia de custódia, o O.J., no fim das contas, ele acabou sendo inocentado, acredite se quiser. E até hoje não se tem o culpado. Não se tem o culpado pelo homicídio da ex-mulher dele e do amigo dela. Sendo que todos os exames, todos os achados, né? Tudo apontava um único culpado, né? Um único culpado, e não mais de um. Único. Um único Mas culpado, aí, devido à coleta inadequada, armazenamento inadequado, pessoas exógenas na cena, enfim, e tudo sendo documentado pela mídia. Esse é o problema. 24 horas, aí passando 24 horas por dia. Aí a defesa se municiou com essa questão organizacional, né, e conseguiu derrubar, e o O.J. não foi condenado. Ressaltando o ponto que você falou sobre, principalmente sobre ter sido algo que aconteceu em Hollywood, né? Que tipo, como você mesmo falou, a expressão que você usou, o que foi que morreu, quem foi o famoso que morreu, o que aconteceu aqui. Então a mídia, naquele momento, caiu em cima, pulou em cima, e isso acabou, por essa pressão, em todo o processo, em todo o procedimento, acabou interferindo e atrapalhando o julgamento, né? Exatamente, lembrei aqui, foi em Brentwood, lá na Califórnia. Brentwood. Num boulevard famosíssimo lá, num boulevard famosíssimo, que é onde era salvo engano, a residência dela era o metro quadrado mais caro de lá. Nossa. Foi bizarro. Por mais que todos os indícios, né, indicassem ele, esse fato de todo mundo, dos jornalistas e toda a contaminação na cena do crime, né? A defesa conseguiu, né, fazer com que ele escapasse, digamos assim. Digamos assim, não, é isso mesmo. Foi exatamente isso. Perfeitamente. Infelizmente, mas tudo, eu acredito assim, que tudo evolui, né? Nós somos seres humanos, né? Todos nós aqui que estamos ouvindo, a gente está sujeito a erro, né? E a gente tem que aprender com erros. Isso aconteceu o quê? Isso aconteceu em 94, 95? 94, em plena final de Copa do Mundo. Nossa. Foi bem próximo. Já tenho. O assassinato, salvo engano, foi no dia 12 de junho. A final eu acho que foi dias antes. Acho que na semana anterior, não me recordo agora. Então, por falar até em Copa do Mundo, a gente poderia finalizar com o caso do goleiro Bruno, né? Perfeito, ótima associação. O caso do goleiro Bruno, ele é um caso, em minha opinião, quando eu me proponho a falar sobre casos, tá, gente, eu me proponho a tentar não fazer uma análise, porque assim, a gente respeita, obviamente, todo o trabalho das perícias de todos os estados, mas é só uma visão mais macro, né? Uma visão mais macro, e não tentando analisar o que foi feito, né? Mas tentando entender o porquê, né, das coisas. E a questão do goleiro Bruno é que ele foi preso por homicídio e até hoje o corpo não foi encontrado, né?
Sim. Essa é uma questão. Né? Ele foi condenado pelas provas testemunhais, né? Porque a prova pericial principal, que era o cadáver da Elisa Samúdio, até hoje não foi encontrado, na verdade. Então, assim, a gente costuma dizer que não existe crime perfeito, né? Não existe. Tecnicamente, não existe crime perfeito. Por quê? Porque quando duas superfícies se tocam, são elas no mundo digital ou no mundo físico, duas superfícies se tocaram, o vestígio foi deixado. O vestígio foi deixado, isso é um fato. Sim, sim. Agora, se naquele momento, naquele espaço-tempo ali, você não conseguiu ter a percepção da existência daquele vestígio, o crime na prática ele meio que se torna perfeito, mas em sua teoria, em sua tecnicidade ele não foi. Né? Foi por algum motivo, falta de pessoas, enfim, né? Que não foi Minas, né? O pessoal de Minas não conseguiu encontrar esse corpo até hoje. Né? Como existem outros casos também, mirabolantes, né? De outras situações também. Tem o caso também da criancinha que desapareceu no Algarve, não sei se vocês sabem desse caso. A Madeleine, como é o nome dela? Madeleine, alguma coisa, não me lembro agora. Depois vocês pesquisem, foi uma criancinha que sumiu até hoje, nunca foi encontrada, sumiu. Em pleno Algarve, né? Uma praia famosa do Algarve, que é uma região litorânea do sul de Portugal. Né? Então, tem alguns casos assim de pessoas que realmente desapareceram e nunca mais voltaram, e até hoje não se sabe o que aconteceu. Então, isso não é um demérito brasileiro, digamos assim. Existem situações que, infelizmente, acontece, né? Em algum lapso de espaço-tempo que não era para acontecer. Né? Você teve alguma defasagem ali, alguma deficiência, alguma carência de algum contexto que não te permitiu elucidar. Porque se a gente for utilizar todas as técnicas disponíveis no tempo que a gente quer, a gente consegue elucidar qualquer crime. Isso é um fato. O problema é você ter recursos disponíveis a todo tempo, você ter recursos humanos também disponíveis, que a gente sabe que hoje a mão de obra pericial ela é muito escassa, né? Haja visto os concursos que abrem. Quando abre a nossa vaga, por exemplo, aqui, biólogo biomédico, de biomedicina, 2 vagas, 3 vagas, né? E assim se segue com as demais graduações. Então, assim, na minha opinião, o grande ponto é recursos humanos. A gente não pode querer cobrar se a gente não dá condições para. Acho que essa reflexão, eu acho que é a minha principal análise do caso do goleiro Bruno. Tinha uma suspeita de que ele tinha dado o corpo da Elisa Samúdio aos cachorros, né? Até foram coletados vestígios no canil, vestígios de terra, para ver se tinham realmente material genético lá do goleiro, né? Isso, e ou aí, até mesmo da Elisa. Isso, e segundo a gente soube, não foi encontrado, né? Sim, isso foi conclusivo, né? Genético ali, exatamente, não foi conclusivo. E é como eu falei, infelizmente, a gente nunca quer isso, é como eu falei no começo do pódio, é muito frustrante a gente fazer uma análise e não encontrar nada, mas é aquela coisa. Acontece, né? Eu não gosto dessa palavra, mas acontece, infelizmente. A gente não não tem o que fazer, literalmente. O que a gente tinha que fazer, a gente tentou. A tentativa ela exatamente. É primordial. Para finalizar esse episódio, a gente poderia falar agora sobre o concurso, né? Que tá tendo da Perícia de Alagoas. Perfeito. Antes era chamada de Perícia Oficial de Alagoas e agora é Polícia Científica de Alagoas, né? Exatamente. Houve uma alteração bem recente, né? Uma alteração do dia 8 de abril, então tem 1 mês e meio, né? Antigamente se chamava o órgão de segurança pública, era Perícia Oficial de Alagoas, e a partir do dia 29 de março, quando tem a aprovação, né, dia 8 de abril, é sancionada a lei que estabeleceu a nomenclatura nova do órgão. E aí, o que antes era Perícia Oficial de Alagoas passa a se chamar Polícia Científica de Alagoas. Né? E aí, já desmistificando, não é da Polícia Civil, é uma outra polícia, né? Foi criada uma outra polícia, né? A Polícia Científica. Então, hoje, aqui em Alagoas, nós temos 4 polícias. Né? Nós temos a Polícia Militar, nós temos a Polícia Civil, nós temos a Polícia Penal, que são os antigos agentes penitenciários,
e nós temos a polícia científica, que é a antiga perícia oficial. E essa nomenclatura ela não é aleatória. Não é Alagoas que achou bonito e quis fazer. Não. É uma tendência, uma padronização nacional. Né? Todos os institutos, todos os órgãos de perícia criminal do país estão mudando os seus nomes para Polícia Científica de determinado estado, para seguir a mesma padronização que a Polícia Militar tem, a Polícia Civil tem, o Corpo de Bombeiros tem. Por exemplo, Polícia Militar é Polícia Militar em todo estado, concorda? Sim. É o mesmo nome, né? Só muda o brasão. Polícia Civil também. Corpo de Bombeiros também, Bombeiros Militares também. Então, Polícia Científica entra nessa seara também criar essa identidade nacional, né? E se transformar na nova polícia da segurança pública de cada estado. E sobre o concurso, né? Sobre o concurso está aberto, viu, pessoal? Nossos amigos biomédicos, vamos focar nos biomédicos aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque estão abertas as inscrições, né, até o final de junho para o concurso da Polícia Científica de Alagoas. Né? São 121 vagas imediatas e o dobro, né, para cadastro de reserva. Né? Nós temos vagas para nível médio, que são os cargos de auxiliar de perícia e técnico forense. Nós temos vagas para nível superior, que são para papiloscopista e para perito criminal. E dentro de perito criminal nós temos 2 vagas imediatas para biomedicina, que concorre na mesma vaga com biologia, né? Por isso que eu falei que a gente vai focar nos amigos biomédicos, mas saibam que a prova é uma prova mista, é uma prova que vai ter conhecimentos de biomedicina e conhecimentos de biologia. Né? A prova está marcada para o dia 21 de agosto. Então quem tiver interesse, quem gosta do mundo pericial, a hora é essa. De ficar em casa, né? Passar no concurso. Estudar um pouquinho. E para quem quiser também uma ajuda, né, pro concurso, também tem os seus cursos. Sim, perfeito. A gente está com um preparatório, né, específico, um preparatório online específico para o cargo de perito criminal, biologia e biomedicina. Né? Como é esse preparatório? Então a gente tem perguntado. O preparatório ele consiste em videoaulas, né, que você vai ter acesso por 1 ano de forma ilimitada. Né? Então você vai ter acesso ao curso, o edital completo da parte específica, tá? Não tem direito, eu gosto logo de falar porque o pessoal pergunta, né? Não tem os assuntos gerais, não. É só o assunto específico, né? Que se vocês olharem no edital, vocês vão ver que são 26 tópicos, né? Eu posso parafrasear rapidinho aqui alguns, para vocês terem ideia do que vai cair. A gente tem, por exemplo, estrutura e função de ácidos nucleicos, proteínas e enzimas, padrões de herança genética, né, genética de populações, técnicas de identificação usando DNA, extração de DNA, ecologia, parasitologia, imunologia, enfim. Você diz, poxa, Mari, que a graduação toda exatamente. Ah, não, é verdade. Multidisciplinar. Então, né? Exatamente. Então é um material bem completo. E aí você tem acesso às videoaulas durante um ano. Você tem acesso aos PDFs, que são os materiais complementares de forma vitalícia. É só entrar na plataforma e fazer o download do PDF. Tem acesso também a mais de 200 questões resolvidas de mais de 20 anos de prova de perito criminal. Desde os anos 2000 a gente comenta questões dos anos 2000 até a última prova agora da Paraíba, que foi desse ano, 2022. Tem acesso também a toda semana a gente faz um encontro semanal ao vivo. Isso é muito bacana para os mentorandos, né, tirarem dúvidas de questões, conteúdos, enfim, dicas de estudo, horário, né, motivação. A gente faz os encontros semanais todas as quintas, às 19 horas. E também, quem adquirir o preparatório vai ter acesso ao grupo exclusivo dos mentorandos, onde a gente trabalha diversas situações inerentes à prova do concurso. Então é isso aí, né, quem tiver interesse, né, é só acessar lá o meu perfil do Instagram, @peritomarek, e tá lá no link da bio, né? Tem lá o link para acesso ao curso. Exatamente. Cara, você escutou o podcast até aqui, você que tem interesse de fazer o concurso biomédico, biólogo,
cara, você escutou o podcast, você sabe que o cara deu um show, então vai lá, você tem interesse, vai lá que a gente pode garantir aqui, você também pode, é muito bom, vale a pena. Exatamente. Quem tiver interesse, só seguir lá, a gente vai deixar o Instagram do Marek também na descrição. E é isso, vamos finalizar o nosso episódio por aqui. Muito obrigado por você ter escutado até esse momento. Muito obrigado, Marek, também pela sua participação e por disponibilizar o seu tempo, né? Gente, eu que agradeço, parabéns aí pelo podcast, tá show, adorei o nome do podcast, né? Então eu que agradeço o convite, estou aberto para futuras oportunidades. Eu já disse a vocês que mandam, quando precisar de mim é só chamar. Um grande abraço para todo mundo e aguardo vocês na perícia, hein? Muito bom, professor. Professor, também muito obrigado no meu nome. E pessoal, você que ouviu até aqui, muito obrigado por terem nos escutado, tá? É um prazer sempre estar aqui. Tá de volta agora, né, pra segunda temporada. Virão novos convidados com novas áreas. Enfim, nós queremos trazer tudo um pouco pra vocês. E é isso. Muito obrigado por tudo. Nos siga no Instagram, @Laginelagoas. Nos siga no YouTube também. Estamos no YouTube. Você consegue ouvir pelo YouTube. E é isso, pessoal. Muito obrigado por tudo. Viva a ciência. E até o próximo episódio do Dupla Hélice Podcast.